Olá, sou a professora Rejane e hoje estudaremos os logaritmos, suas consequências na definição dele e suas propriedades operatórias. Definição: chamamos de logaritmo o número x igual a log de b na base a, que satisfaz a equação exponencial a na x igual a b, tal que a é maior do que zero, b é maior do que zero e a é diferente de 1, ambos números reais. Notação: log de b na base a é igual a x, então a gente pode escrever que a elevado na potência x é igual a b. Observação: quando a minha base for 10, eu não preciso escrever explicitamente essa base, porque se eu escrevo simplesmente log de a, está subentendido que a base é a base decimal. Tá? Então, log de a é a mesma coisa que log de a na base 10. Log de e, aliás, log na base e, é a mesma coisa que ln, logaritmo natural ou neperiano. Então, quando eu tenho log de a na base e, eu posso escrever simplesmente ln de a. Então, aqui eu tenho a base do logaritmo, a, e o b é chamado de logaritmando. Resolva a equação exponencial 2 na x igual a 8, nosso primeiro exemplo. Então, 2 na x igual a 8, nós temos que transformar o 8 em base 2. Né? Igualando as bases, a gente pode igualar os expoentes. A gente sabe que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na 3. Então, aqui, tendo a mesma base, 2, igualamos os expoentes, x igual a 3. Então, como a gente viu da definição, podemos dizer que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Se eu escrever assim, eu estou escrevendo a mesma coisa que eu tinha lá em cima. 2 na 3 é igual a 8. Calcule log de 64 na base 2. Então, usando a definição de logaritmo, log de a na base b igual a x, então b na x igual a a. Então, eu tenho log de 64 na base 2 é igual a x. Então, 2 na x, que é o número que eu quero descobrir, vai ser igual a 64. Eu tenho que transformar o 64 em base 2. Então, eu posso decompor aqui o 64. 64 dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Por 2, dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho 6 vezes. Então, 64 é a mesma coisa que 2 na 6. Então, agora sim, tendo a mesma base, eu tenho a resposta da minha equação. O x, que é o log de 64 na base 2, vale 6. Calcule log de 0,25 na base 4. Usando a definição de logaritmo, eu quero encontrar o x, que é a solução do log de 0,25 na base 4. Então, eu tenho que achar 4 elevado nesse x igual a 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4.
e 1/4 para transformar em base 4, aqui o 4 está na potência 1. Se eu passar ele para o numerador, o que acontece com o expoente? Ele troca de sinal. Então, é a mesma coisa que 4 na menos 1. Agora sim, eu tenho a mesma base igual os expoentes. Então, x, o valor que nós procurávamos é menos 1. Então, log de 0,25 na base 4 é menos 1. Calcule log de 1 na base 2, usando a definição de logaritmo. Procuro o valor de x, que é a solução de log de 1 na base 2. Então, 2 na x igual a 1. 1 eu posso escrever como sendo 2 na potência 0, né? Porque eu preciso ter a mesma base que eu tinha aqui. Igualando as bases, eu igualo os expoentes. Então, a solução é x igual a 0. O log de 1 em qualquer base vai ser sempre 0, porque qualquer número na potência 0 vai valer 1, né? Para base A maior do que 0 e diferente de 1. Calcule log de 5 na base 5, usando a definição de logaritmo. 5 elevado em que expoente é igual a 5? 5 é a mesma coisa que 5 na 1. Já tenho a mesma base, então é só igualar os expoentes. X vale 1. Então, log de um número na base que é igual a esse valor vai ser sempre igual a 1, né? Porque A na potência 1 é igual ao próprio A. Consequências da definição de logaritmo. O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Então, log de 1 numa base A positiva diferente de 1 é sempre 0. Log de A na base A, quer dizer, o logaritmo de um número na própria base é sempre igual a 1, respeitando a base do logaritmo ser um número maior que 0 e diferente de 1. Quando temos uma potência com expoente logarítmico de base igual à base dessa potência, o resultado será o logaritmando do expoente. Então, vejam, aqui a gente tem A, uma função exponencial, né? A elevado no logaritmo de n na base A. Então, aqui eu tenho base A da função aqui, que é uma potência, né? E aqui o log tem a mesma base. Então, o resultado vai ser o próprio número que está aqui no logaritmando. É como se essas duas aqui se cortassem. Uma anula o que a outra faz. E o resultado dá o n. Dois logaritmos de mesma base serão iguais se e somente se seus logaritmandos forem iguais. Então, aqui eu preciso que o n seja igual ao m, para termos essa igualdade. Exemplos. Calcule log de 1 na base 2. Vale 0, porque log de 1 em qualquer base é 0. Calcule log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1, porque é o log de um número na base igual a esse número. 2 na 1 é igual a 2. Calcule 2 elevado no log de 4 na base 2. Então, aqui, a gente pode usar o que a gente viu antes, né? Ó, o 2, a base dessa função aqui, é igual à base do logaritmo. Então, é como se eles se anulassem. E o resultado dá o próprio valor que eu tenho no logaritmando. Mas a gente pode ver de uma outra forma também, né? Usando a definição de logaritmo. Log de
4 na base 2 é x. 2 elevado em que potência é igual a 4? 2 na 2. Então, x vale 2. Então, o resultado do que nós temos ali no expoente é 2. Tudo isso aqui é 2. 2 ao quadrado é 4. Tá? Da mesma forma, a gente chega no mesmo resultado. Encontre a solução da equação log de 2x mais 4 na base 2 igual a log de 3x mais 1 na base 2 também. Bom, a gente viu que dois logaritmos na mesma base serão iguais se e somente se os logaritmandos forem iguais. Então, eu tenho que resolver essa equação do primeiro grau para achar o valor de x. Vou passar o 3x para o lado esquerdo e o 4 para o lado direito. Vou ficar com menos x igual a menos 3, multiplico por menos 1, x igual a 3. Então, a solução é apenas uma, né? Porque é uma equação no primeiro grau, x igual a 3. Logaritmo do produto. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, se eu tenho logaritmo de m vezes n na base A, eu posso escrever ele como sendo log de m na base A mais log de n na base A. Por exemplo, se eu tivesse assim, log de 4 vezes 8 na base 2. Isso aqui eu poderia calcular direto. 4 vezes 8 é 32. 2 elevado em que potência vai dar 32? Se a gente decompor aqui o 32 dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. É 2 na 5. Então, o resultado aqui desse lado é 5. Mas a gente poderia usar também essa propriedade, separar esse produto aqui. É log de 4 na base 2, mais o log de 8 na base 2. Quanto é o log de 4 na base 2? 2 elevado em que expoente é 4? 2. 2 elevado em que expoente dá 8? 3. 2 mais 3, desse lado aqui, também dá 5. Por isso, é uma propriedade que eu posso resolver ou desta forma aqui, direto, fazendo a multiplicação e aplicando o logaritmo, ou separando, aplicando o logaritmo de cada um deles e somando o resultado no final. Logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, se eu tenho log de m sobre n na base A, eu posso separar como sendo log de m na base A menos o log de n na base A. Por exemplo, se eu tivesse aqui log de 8 sobre 4 na base 2. Então, eu posso escrever como sendo log de 8 na base 2 menos o log de 4 na base 2. O log de 8 na base 2, a gente sabe que é 3, né? 2 ao cubo é igual a 8. E o log de 4 na base 2, a gente sabe que é 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o resultado desse lado aqui é 1. E se a gente fizesse direto? 8 dividido por 4 é 2. Log de 2 na base 2, a gente sabe que é 1. Então, por ambos os lados, a gente chega no mesmo resultado. Exemplo 10.
Represente as expressões abaixo como um único logaritmo. Então, na letra A, nós temos log de 4 na base 6, mais log de 8 na base 6. Vejam que aqui a base dos dois logaritmos que estão somando é a mesma. Então, a gente pode juntar os dois logaritmos usando a propriedade da multiplicação. Então, eu mantenho a base 6, e eu pego os logaritmandos e multiplico eles. 4 vezes 8, 32. Então, o único logaritmo que representa a soma desses dois é o logaritmo de 32 na base 6. Na letra B, em vez de uma soma, eu tenho uma subtração agora. Logaritmo de 3 na base 5 menos o logaritmo de 8 na base 5. Então, sendo a mesma base aqui nos dois logaritmos, eu posso juntar num único logaritmo, usando a propriedade do quociente, porque eu tenho aqui o sinal de menos. Então, será um logaritmo de 3 dividido por 8 na base 5. Então, eu pego os logaritmandos, que aqui era o 3 e o 8, e divido um pelo outro, aplicando as propriedades. Logaritmo da potência. O expoente do logaritmando passa para frente do logaritmo multiplicando o mesmo. Então, se eu tenho o logaritmo de n na potência m, na base A, esse m que está aqui como expoente só do n, ele passa para frente multiplicando o logaritmo de n na base A. É uma propriedade. Podemos ver isso neste exemplo. Log de 8 na 4 na base 2. Então, esse 4 aqui, que é o expoente só do 8, ele pode passar aqui para frente. Então, a mesma coisa que 4 vezes log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. 4 vezes 3 é 12. Se a gente fizesse aqui 8 na potência 4, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, e depois decompôsse esse número, e a gente encontraria que 2 na 12 é igual a este valor. Calcule log de raiz cúbica de 4 na base 2. Bom, raiz cúbica de 4, a gente pode reescrever isso aqui como uma potência fracionária. O expoente do 4 aqui é 1. Então, eu posso escrever log de 4 na 1/3 na base 2, que é a mesma coisa que raiz cúbica, essa potência aqui, 1/3. Então, esse 1/3 é a potência do 4. Ele pode passar aqui para frente, multiplicando o log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2 é 2, multiplicado por 1/3 dá 2/3. Mudança de base. Dado um logaritmo de b na base A, fazemos a mudança para uma base C da seguinte forma. Log de b na base A é o log de b na base C, dividido pelo log da base, da antiga base A, na base C. Então, aqui eu pego o logaritmando, vai para o numerador, nessa base C, e a antiga base vai para o logaritmando no denominador, da mesma base C. Base C em cima, base C embaixo. Essa base C, por exemplo, poderia ser
o log na base 10, que eu não preciso escrever. Poderia ser o ln, logaritmo natural, desde que eu mantenha, então, a mesma base, tanto no numerador quanto no denominador. Esses valores são diferentes, mas as razões entre eles, entre os seus logaritmos, vai dar o mesmo valor aqui no final. Passe log de 16 na base 2 para a base 10. Então, vai ser log de 16 dividido por log de 2. Base 10, a gente não precisa escrever. Então, o que nós estudamos na aula de hoje? Estudamos os logaritmos, as consequências da definição de logaritmo e as suas propriedades. Então, por hoje era isso. Até a próxima aula.